Good evening. Boa noite. God is good. Graças a Deus. All the time. Tempo todo. All the time? O tempo todo. I'm going to share what God worked in my life. Gostaria de compartilhar com Deus trabalhando na minha vida. I don't know how far we'll get. Eu não sei até onde vamos chegar, mas a gente vai. I want to pray before we begin. Eu gostaria de orar antes de começarmos. Because it's very easy to tell my story naturally, Porque é muito fácil de contar uma história naturalmente, on my own remembrance, da minha própria memória, in my own way. da minha própria maneira. But I want God to lead tonight. Mas eu quero que Deus guie essa noite. And if you can pray with me to prayer. Então, olhem comigo, por favor. Heavenly Father, Pai Celeste, we come before you, nós estamos na sua presença. and we are not here to listen to any normal man. E não estamos aqui para escutar um homem mortal. We are here to commune with you. Estamos aqui para ter comunhão contigo. Use me as a channel. E use como canal. Communicate a message that comes from your throne. Comunique uma mensagem que vem do seu trono. We want you to work powerfully. Queremos que o Senhor trabalhe poderosamente. We want you to do a powerful work tonight. Queremos ver um trabalho poderoso esta noite. Because you are a powerful God. Porque o Senhor é um Deus poderoso. Help me to depend on you. Me ajude a depender de Ti hoje, para And compartilhar let me used by you e ser usado por Ti tonight. esta In noite. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So one day my family and I, pilot at this point, Então, belo dia, minha família e eu, e a estação do campeonato para o outro. And after visiting my wife's sister's family, sister-in-law's family, E depois de visitar a família da minha cunhada, irmã da minha esposa, on Sunday no domingo, afternoon, de volta de tarde, left Southern California for Central California to return to our house. nós saímos do sul da Califórnia para retornarmos para nossa casa na Califórnia Central. And I had a small airplane, four-seater, E eu tinha um aviãozinho que sentava 4 pessoas. and I always wanted to fly. E eu sempre quis pilotá-lo. But I finally was able to get a plane and be able to fly. Então eu finalmente consegui um aviãozinho e pude pilotá-lo. From Southern California, E do sul da Califórnia. took off. E fui. Much later than I had planned, Muito mais tarde do que eu havia planejado. but we had to leave because I had to work the next day. Mas a gente tinha que ir porque eu precisava trabalhar no dia seguinte. So after taking off, the sun began to set, Então depois de decolar, o sol começou a se pôr. began to get darker. Começou a escurecer. And Loma Linda, for those of you who may know Loma Linda, there's a set of mountains E para north side of Loma Linda. aqueles que não conhecem Loma Linda, há uma cadeia de montanhas no norte de Loma Linda. And as I took off, E conforme eu decolei, it was getting dark already, and I had to search the mountains to where the valley was so we can fly right through there. e estava escurecendo e eu tinha que olhar pelas montanhas procurando o vale por onde precisávamos passar. And then there was a flat valley, a flat area, a desert. Havia uma área reta de deserto And then I had to go through another valley e depois eu tinha que passar por mais um to vale get to the main highway. para chegar na estrada principal. And I was flying through the valleys, and I was on the main highway. E eu havia passado os vales e eu estava na estrada principal. And by this time, it was completely dark. E essa altura do campeonato estava completamente And I looked escuro. E eu olhei para baixo. I could see vehicles, E eu conseguia ver os veículos, the headlights. os seus faróis. Okay? And it was about an hour and a half, 145 minutes later,
almost 2 hours. E 1h45, quase 2 horas depois. And we were only about 30 minutes from home. E a gente devia estar a uns 30 minutos de casa. And the engine dying E o meu motor morreu. completely. In the air, No ar. my wife in the back. Minha esposa atrás. She was feeding our 2-month-old baby. Ela estava alimentando o nosso bebê de 2 meses. My oldest son next to me in his car seat, Meu filho mais velho ao meu lado, na sua cadeirinha. and he was asleep. E ele dormindo. No idea what was going on. Não fazia ideia do que estava acontecendo. My wife told me later that she tapped me on my shoulder. Minha esposa me disse depois que ela tocou meu ombro. Honey, what's going on? What's the matter? Querido, o que está acontecendo? Qual é o problema? That was before the engine actually quit, but she knew something was wrong, so she asked me. E isso foi antes do motor parar. Ela sabia que tinha algo errado, então ela me perguntou. I didn't hear that. I didn't feel that at all. Eu não senti aquilo, eu não escutei aquilo. I was busy trying to fly the plane. Eu estava ocupado tentando pilotar o avião. So here I am trying to get to the closest airport. Então aqui estou eu tentando chegar até o aeroporto mais próximo. And I declared emergency, obviously, E obviamente eu declarei uma emergência. and they told me where the nearest airport was. E eles me disseram aonde era o aeroporto mais próximo. I changed the heading to go toward that airport, Então eu mudei de direção para chegar até lá. and in the airport was unmanned, which means there was nobody there. I just needed to turn on the lights in the airport with my microphone. E não tinha ninguém no aeroporto, eu só precisava ligar as luzes do aeroporto com o meu contato. The lights came on. E as luzes acenderam. But I realized at this moment we were too far and too low to make it to the airport. Mas eu me dei conta nesse momento que nós estávamos muito longe, muito baixos para chegar de fato no aeroporto. At this moment, what do you think I should do? Então o que vocês acham que eu deveria fazer nesse momento? Pray. Orar, Pray. orar. Let me explain to you at this moment what was going on in my personal life. Deixa eu explicar para você o que estava se passando na minha vida pessoal nesse momento. Nobody else knew, Mais ninguém sabia. not even my wife, only God knew. Nem minha esposa, apenas Deus sabia. Even though I was in the church, Apesar de eu estar na I was igreja, going to church, eu estar indo para a igreja, 3rd generation Seventh-day Adventist. 3ª geração de adventista. Went to church every Sabbath, paid my tithe, Devolvia meu dízimo e frequentava todo sábado. Adventist school all my life. Educação adventista a minha vida inteira. But at this moment in my life, I had success. Mas nessa fase da minha vida eu havia alcançado sucesso. I had accomplished every dream that I wanted to accomplish in my life. Eu havia conquistado todos os sonhos que eu queria conquistar na minha vida. And there's a saying, E há um ditado the most dangerous moment in a man's life is when he has accomplished all his dreams. que o momento mais perigoso na vida de um homem é quando ele conquista todos os seus sonhos. I knew what that meant. After this, I realized what that really meant. E depois disso eu me dei conta do real significado desse ditado. Because as men, we have a tendency to depend on our own selves. Porque como homens, nós temos a tendência de depender de nós mesmos. While I was going through school, I would pray, especially right before exams. Quando eu estava na escola, eu costumava orar, especialmente antes de provas. God, if you help me through this one, Ah, Senhor, se o Senhor me ajudar com I essa, need good grades to get through school, etc. eu preciso de boas notas para me formar. If you help me get good grade, then I will serve you. Se você me der boas notas, eu vou te servir. Then I will be good. E eu serei bonzinho. Okay. And when it's a really important test, I remember saying to God, E quando a prova era muito importante, eu me lembro então que eu dizia para Deus: I will dedicate the rest of my life to you. I'll be a missionary. eu vou dedicar o resto da minha vida para você, eu me torno missionário. But after the exam, Mas depois da I prova, pass and get good grades, and I forget my promises to God. eu passava boas notas e eu me esquecia das minhas promessas para Deus. But after year, Ano após ano, it was God actually blessing me in my life. Deus continuou me abençoando na minha vida. But instead of worshiping the giver of gifts, Mas ao invés de adorar o doador das the bênçãos, giver of blessings, o doador dos presentes,
was beginning to worship the gifts that God has given. Eu The blessings. comecei a adorar os presentes que Deus me dava. So at this moment, I was not praying, I was not spending time with God. Então, essa fase da minha vida, eu não estava orando, eu não estava tendo comunhão com Deus. And thoughts like this begin to come through my mind. E de repente, pensamentos assim começaram a passar pela minha Why should I mente. pray before meals? Por que eu preciso orar antes das refeições? I was the one that worked hard. Fui eu que trabalhei duro, I brought the money home, eu trouxe o dinheiro para casa, gave it to my wife, and she went and bought the groceries. dei And para minha esposa, ela comprou, fez o mercado. thoughts like that began to come through my mind. Pensamentos assim começaram a passar pela minha mente. Okay. But I remember once Mas eu me lembro de certa vez telling God, falar para Deus: I know if I continue my life this way, I know I will be a lost man when Jesus comes. eu sei que se eu continuar vivendo minha vida dessa forma, serei um homem perdido quando Jesus voltar. So I told God, do something. Então eu disse para Deus: faça alguma coisa Help me to need you. para me ajudar a precisar de você. I was not on my knees. Eu não estava de joelho. I only said this once to God. Eu disse isso apenas uma vez para Deus. But I was serious. Mas I eu- was honest. Eu fui sincero, eu falei isso de verdade. And then I said, do whatever it takes to get my attention. Eu falei: faça o que for necessário para chamar minha atenção. And some people, when I tell this part of the story later, they tell me, you should not have said that prayer. E algumas pessoas, quando eu conto essa parte da história, dizem: você não devia ter orado isso. But they don't understand my story. Mas eles não entendem a minha So história. anyways, I said this, and about a year later, this is happening. And I completely forgot about this prayer to God or request to God. Mas um ano depois dessa oração, e eu já tinha esquecido completamente dela, então acontece essa história que eu estou te contando. And one of the things I discovered, because I remember thinking in my youth, I can live my life the way I want to, E eu lembro de pensar, quando eu era jovem, que eu poderia viver da maneira como eu quisesse. because I was a Seventh-day Adventist, third generation. Que eu era terceira geração de adventista. When the Sunday law comes, I will repent of all my sins, and then God will forgive me because God has promised He will forgive me, and then I will squeak through to heaven. Então, quando a lei dominical estiver chegando, eu peço perdão por todos os meus pecados, porque Deus prometeu que Ele vai perdoar. E daí eu passo limpinho para o céu. Does that sound like a good plan? Parece um bom plano para você? Well, what I discovered was crises do not change a man. Bem, o que eu descobri foi que crises não mudam Crisis o homem. only reveals Crises apenas revelam what's in the heart of a o que man. está no coração do homem. And so because I was not accustomed to praying, I did not even think about praying. Então, porque eu não tinha mais o hábito de orar, eu nem pensei em orar naquela I just situação. kept doing what was normal in my life, Eu apenas fiz o que era normal na minha vida fazer, running my own life, cuidando da minha própria trying vida, to figure out what the problem is, tentando descobrir qual era o problema and trying to save our life. e tentando salvar as nossas vidas. But the plane kept going down and down and down, Mas o avião continuou descendo, 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 completely dark. totalmente escuro. And as it kept going down, all I could see was the darkness on top, above, and shadows of trees on the bottom. Tudo que eu podia ver era a escuridão acima e a sombra das árvores abaixo de mim. And finally, it just had made a huge boom and crashed into the ground. E de repente o avião fez um boom muito grande e bateu no chão. The plane shook, E o avião tremeu, the windshield cracked into 1,000 pieces, o para-brisa trincou em 1 milhão de pedaços and then dust came in. e a poeira entrou. Dust got into my eyes, my nose, and my mouth, Poeira entrou no meu olho, no meu nariz, na minha boca and leaves e folhas and tree limbs. e galhos de I remember árvores. feeling these things. E eu lembro de sentir todas And essas then coisas. finally, after I don't know how long, but finally it was all quiet. E de repente, não sei depois de quanto tempo, tudo se silenciou. And the first thought that came to my mind, E o primeiro pensamento que veio em minha mente: am I alive or am I dead? eu tô vivo ou eu tô morto? I wasn't sure. Eu não tinha certeza. I don't feel any pain. Eu não tô sentindo dor. I can move. I think I'm alive. Eu consigo me mexer, eu acho que eu tô vivo. Not only that, I think I'm okay. E não só isso, mas eu acho que eu tô bem. At this moment, my wife sitting in the back,
Nesse momento, a minha esposa, que estava sentada atrás de mim, pointed her finger at my right side, apontou o seu dedo para o meu lado direito. and she said, Benjamin, 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 E ela falava, Benjamin, Benjamin, Benjamin. he's okay. Ele está bem. Because I could see from where I was, and she couldn't see from where she was, but I could see Ela não conseguia ver de onde ela estava, mas eu conseguia ver que ele estava bem. that his car seat was forward like this, A cadeirinha dele estava inclinada para frente assim, and he was awake, he was just looking. e ele estava acordado só olhando. Maybe he was thinking, Dad, what kind of landing is this? Talvez ele estivesse pensando, pai, que aterrissagem foi essa? I don't know what he was thinking, but he was just looking around. Não sei o que ele estava pensando, ele estava só olhando ao seu redor. So I finally pushed the car seat back, Então, finalmente, eu arrumei a sua cadeirinha and she could see that he was fine. e ela podia ver que ele estava bem. At this moment, I began to smell gasoline. E nesse momento eu comecei a sentir o cheiro da And I gasolina. told my family, I smell gasoline, let's go out. E eu disse para minha família, eu estou sentindo o cheiro da gasolina, vamos sair. I grew up watching TV, Eu movies. cresci assistindo filmes. And I remember watching many movies and where an airplane or a car crashes, what happens? E eu lembro de assistir muitos filmes onde há um acidente com um veículo, um avião, e então o que acontece? Boom. Yeah, you guys grew up watching TV too. Vocês também cresceram assistindo TV. Okay, so that thought came to my mind, this thing is going to crash and burn. Então eu tive esse pensamento, esse negócio vai explodir, queimar? And so we got everybody out and Então we tiramos got back todos. from the plane, E saímos do avião, waiting for an explosion. esperando uma explosão. Nothing happened. Não aconteceu nada. And I remember one movie I saw, Eu me it was lembro a de long filme. time when the hero was walking away and it was a huge explosion. Eu me lembro de um filme que eu vi e o herói estava andando de costas e de repente teve uma explosão enorme. So I told my family, let's get back further. It's going to be a big explosion. Então eu falei para minha família, vamos nos afastar mais, a explosão vai ser enorme. We got back further, Então a waiting gente for se the big... afastou mais, esperando a grande explosão. Nothing happened. Não aconteceu nada. And then at this moment, my wife goes, diaper bag. Nesse momento a minha esposa diz, a sacola da fralda. Diaper bag. What about diaper bag? Mas a sacola de fralda? O que tem a sacola de fralda? Diaper bag's in the plane. A sacola de fralda está no avião? What? Diaper bag in the plane? O que? Está no avião? Well, it doesn't matter. Não importa. I'll buy you a new one. Eu compro uma nova para I'm você. not going back in the plane. Eu não vou voltar para She aquele said avião. she insisted she needed the diaper bag. Mas ela insistiu que ela precisava daquela bolsinha com as fraldas. So what do? Então o que eu fiz? Like a hero in a movie, Como um herói em um filme, I walk toward the plane andei em direção ao avião, thinking pensando, she's going to be sorry if I get in the plane and it explodes. ela vai se arrepender se eu entrar naquele avião e ele explodir. But I had to rescue the diaper bag. Mas eu precisava resgatar a bolsa das fraldas. So I went into the plane Então eu entrei no avião. and I could barely see some things E eu mal podia ver. and I found the diaper bag. E eu achei a bolsa das And I fraldas. grabbed the diaper bag E eu a peguei. and then I saw my telephone. Então eu vi o meu telefone. In those days, the cell phones were like this big. E naquela época os celulares eram deste Any of you tamanho. remember? Vocês Yeah. lembram? Okay, some of you remember. Alguns lembram. And they didn't last very long. Eles não duravam muito tempo. So I didn't know if it was going to work, but I picked it up, Então eu nem sabia se ele ia funcionar, mas eu peguei o And meu went celular, back. voltei para trás gave her the diaper bag. e dei a bolsa de fraldas para ela. She didn't even say thank you. Oh, Ela, my hero. ela nem falou obrigado, meu herói, She was happy. mas ela estava feliz. So, anyways, I called 911 Então eu liguei para a emergência and they responded right away. e eles responderam I imediatamente. told them who I was and Eu disse quem eu era. you're the pilot. Ah, você é o piloto? Where are you? Aonde você está? We're looking for you. A gente está te procurando. I have no idea. Eu não sabia. What street are you on? Em que rua você está? There are no streets. Não tem ruas aqui. What building? Em que prédio? What landmark? E me dá um ponto, I don't see anything. Moça, eu não tô vendo nada. All I see are trees. Eu só tô vendo árvores. What kind of trees? Mas que tipo I de have no árvores? idea. Eu não faço a menor I grew ideia. up in the city. Eu cresci na cidade. I had no idea where I was. Eu não fazia ideia de onde eu tava. It took a while, but they finally found us. Demorou um tempinho, mas eles nos encontraram. The first car that came and found us was the news team. O primeiro carro que nos encontrou foi da equipe de televisão. Bright lights with their huge cameras pointed at me.
luzes brilhantes com câmeras enormes apontadas They para mim. wanted a story. E eles queriam uma I história. said, no. Eu disse não. Okay. I refused to do an interview. Eu recusei de dar uma entrevista. And then the sheriff finally came, Então o xerife chegou, ambulance came, a ambulância chegou, but I said, we don't need to go to the hospital. They insisted we had to go to the hospital. mas eu disse que a gente não precisava ir para o hospital e eles insistiram. My wife had our 2-month-old in her arms, Minha esposa estava segurando o nosso filho de 2 meses and he was sleeping. e ele estava dormindo. But the sheriff insisted that we take him to the hospital. Mas o xerife insistiu que nós o levássemos para o hospital. So we insisted that he was sleeping. E nós insistimos que ele estava dormindo. So he made us wake up our baby E ele nos fez acordar o nosso to show bebê him that he was fine. para mostrar para ele que o bebê estava bem. So finally he took us to a hotel. Então, finalmente, ele nos levou It para um was late hotel. at night by now, Já era tarde da noite and we tried to sleep. e nós tentamos dormir. Do you think we could sleep? Você acha que a gente conseguiu dormir? Couldn't sleep. Não conseguimos. My wife was in the bed facing that way. I was facing that way. Minha esposa estava na cama virada para cá, eu virado para cá. After a while, I said, honey, Depois de algum tempo eu disse, meu amor, are you awake? você está acordada? No, I can't sleep. Não, não consigo dormir. We got up. Nós I levantamos. said, let's pray. Vamos orar? Let's thank God for saving us. Vamos agradecer a Deus por nos salvar. For the first time in a long time, E pela primeira vez em muito tempo, we prayed nós oramos. as a couple. Como um casal. And actually, we did pray right at the site too, but anyways. Na verdade, nós oramos também no local do acidente. So we prayed, Mas oramos ali. and then we tried to fall asleep again. Então tentamos novamente dormir. I couldn't sleep. Eu não conseguia dormir. The next day, I went back to the accident site, No dia seguinte, eu voltei ao local do acidente. and the authorities were already there. E as autoridades já estavam lá. FAA, I don't know. Yeah. Anyways, they were there, and they saw me and said, "Are you the pilot that was in this plane?" As autoridades me viram e disseram, você é o piloto que estava nesse avião? I said, "Yes." E eu disse sim. And he said, "It's impossible that you were in this plane and you're alive." Ele disse, é impossível você ter estado nesse avião e estar vivo. He said, "I've been to many airplane crashes. Eu já visitei muitos acidentes de avião. Never in my life have I seen the pilot or the passenger survive a crash like this. Eu nunca vi os passageiros ou o piloto sobreviverem a um acidente dessa magnitude. The plane is completely totaled." O avião está destruído. And then he said, "Somebody was watching over you." Ele disse, tinha alguém te vigiando. The next day, No dia seguinte, the following day, two days later, I tried to go to work. I went to work actually. então 2 dias após o acidente, eu fui trabalhar. And same work, Mesmo trabalho, same place, mesmo local, but it was not the same. mas nada era o mesmo. Before, I looked forward to going to work. It was exciting to go to work. Antes eu amava ir trabalhar, eu ia animado. I made big impact in people's lives Eu tinha um grande impacto na vida And das they paid a lot of pessoas. money. E eles me pagavam muito dinheiro to do the work that I liked. para fazer um trabalho que eu gostava de fazer. But then when I went to work after this, Mas quando eu fui trabalhar depois disso, something was missing. tinha algo faltando. 2 questions began to come to my mind. Então 2 perguntas começaram a vir à Every minha day, mente. 2 questions. Todo dia, 2 First question, perguntas. why did God save me? Primeira pergunta, por que Deus me salvou? Because I did not deserve to be saved. Eu não merecia ser salvo. I was the last person Eu era a última pessoa that God would do a miracle to save our life. para quem Deus faria um milagre para salvar. But why did God save me? Why Então, did God save my Por family? que Deus me salvou e a minha família? Okay. And the second question was, E a segunda pergunta what era, is the meaning of life? qual é então o significado da vida? Every day that question came to my mind, every day. Todo dia essa pergunta vinha à minha What mente. is the meaning of life? Qual é o Is significado it da going vida? to work? É ir para o trabalho? Buying a nice house, Comprar uma casa boa? new car, Um carro novo? fancy vacations. Férias chiques? Is this the meaning of life? É esse então o significado da vida? I had a dog, Eu tinha um cachorro and I looked at my dog. e eu amava o meu cachorro. If that's the meaning of life, I'm no better than my dog.
Se esse é o significado da vida, eu não sou melhor do que o meu There's no cachorro. difference between my dog and I. Não tem diferença entre o meu That's cachorro all e he eu. does. Ele só faz isso. In fact, Aliás, I thought my dog was better off than me eu acho que meu cachorro estava melhor do que eu, because he had nothing to worry about. porque ele não tinha He preocupações. didn't have to do anything except to wag his tail Ele não whenever I tinha que came fazer home nada além de abanar o rabinho dele quando eu chegava em casa and jump on me, e pular em his mim. owner, and we provide for all his needs. Pô, eu sou o dono dele, eu cuido de todas as necessidades dele. So that question, what is the meaning of life? Então eu tinha essa pergunta: qual é o sentido da vida? I didn't really know. E eu não sabia. I didn't know why God saved. Eu não sabia Sim. porque Deus nos salvou. Some of my friends, closest friends, told me, God saved you because He wants you to be a missionary. Alguns dos meus amigos mais próximos me disseram: Deus te salvou porque Ele quer que você se torne um missionário. I said, that's the craziest thing in the world. Eu disse: essa é a coisa mais louca que você It podia was the dizer. last thing on my mind. Era a última coisa na minha I didn't mente. think very highly of Eu não missionaries. pensava muito bem de In missionários. fact, sorry for saying this, Aliás, desculpa dizer isso. I thought that missionaries were for people mission work is for people that can't make it in life, so they decide to go to mission. Eu achava que a missão era para pessoas que não davam conta da vida real e então decidiam ir para a missão. That was the attitude of missionaries. Essa era a minha atitude em relação a missionários. So as I battle these two questions, Então, enquanto eu confrontava essas duas what is the perguntas, meaning of life? qual é o significado da I didn't vida? find meaning in the work that I was doing, even though it brought me some excitement and some exciting times. Apesar de eu gostar do meu trabalho, eu não encontrava But significado. on the other hand, I felt empty. Ainda assim, eu me sentia I vazio. didn't feel like I had meaning in my Eu life. não sentia que eu tinha So significado na minha I vida. thought if I made more money, if I had a bigger office, Então eu pensava, se eu ganhasse mais dinheiro, se eu tivesse um escritório maior, better house, uma casa melhor, better car, um carro vacation, melhor, férias, maybe then I will feel happy. talvez então eu me sentisse feliz. In fact, what I found, the more that I had, Eu, inclusive, descobri que quanto mais eu tenho, the more discontentment I had. mais descontentamento eu encontro. But one day, someone invited me to a camp meeting. Mas um dia alguém me convidou para ir a um campal. Well, I didn't want to go to church or camp meeting in this time of my life. Nessa época da minha vida eu não queria frequentar esses eventos. I used to go to church only on Sabbath morning because it was kind of part of my gene, Eu só ia para a igreja sábado de manhã porque era meio que parte da minha genética, part of my habit. parte dos meus I hábitos. felt too guilty if I did not go to church. Eu me sentia muito culpado se eu não fosse. So I go to church, Então eu ia. and the moment the pastor began to preach, I would fall asleep. E o momento que o pastor começasse a pregar, eu pegava no And the sono. moment he finishes, E assim que ele terminava, and there's an amen, e alguém falava I would amém, wake up. eu acordava. That was my spiritual life. Essa era a minha vida espiritual. Okay. But I accepted this invitation and we went to church. Mas eu aceitei esse convite e nós It fomos was à at a igreja. university, Era dentro de uma universidade, Adventist University. uma universidade There were adventista. probably 1,500 people. E devia ter umas 1.500 pessoas I ali. sat there in the rear part of the church. Eu sentei ali na parte de trás da We igreja. got there right before church began. Chegamos lá pouco antes do culto começar. And as the pastor began to speak, E quando o pastor começou a falar, for some reason, por algum motivo, every word that came out of his mouth toda palavra que saía da boca dele was like gold. era como ouro. And it was like there was no one in this room, auditorium. E era como se não houvesse mais ninguém nesse It auditório. was like God was speaking to me directly. Deus estava falando comigo diretamente. God was speaking to my heart Deus estava falando ao meu coração, like he had never before in my life. de forma que isso nunca havia acontecido antes. And at that moment, before the service finished, E naquele momento, antes daquele culto terminar, this was a week-long series, but I was only there for the Sabbath. essa foi uma série de uma semana, mas eu só fui no sábado. But before the sermon finished, Mas antes do sermão terminar, I made a commitment to God. eu fiz um compromisso com Deus. Starting from tomorrow morning, Deus, começando amanhã de manhã, I will spend time with God. eu vou passar tempo com Deus. I will spend time with you. Eu vou passar tempo com você. I don't know what's going to happen, Eu não sei o que vai acontecer, but this message was, he was teaching us how to spend time with God.
Mas essa mensagem estava nos ensinando como passar tempo com Deus, to meditate in the Word of God como meditar na sua palavra, that has an impact. de forma que tenha impacto. And so I made that decision and I promised God starting from tomorrow morning I will begin to do that. Então eu tomei essa decisão e disse para Deus, começando amanhã de manhã farei isso. And like He taught us, that same night, E como ele nos ensinou naquela Before I mesma went to noite, bed, antes de eu ir dormir, I said to God, eu disse para Deus, help me me ajuda. wake up earlier tomorrow morning Me ajuda a acordar mais cedo amanhã de manhã, to spend time with you. para eu poder passar tempo com você. And next morning, No dia seguinte, I woke up a little earlier, eu acordei um pouquinho mais cedo, spend time with God. passei tempo com Deus. The next morning, spend time with God. Manhã seguinte, passei The tempo com next Deus. morning, Manhã time with seguinte, tempo com Deus. That whole year, I never missed one day. Aquele ano inteiro eu não perdi um dia. But what was beginning to happen was that I was just wanting to spend more and more time with God. Então o que começou a acontecer é que eu queria passar mais e mais I tempo don't com remember Deus. after how long, but about 2 or 3 weeks later, Eu não sei quanto tempo depois, mas umas 2 ou 3 I semanas, found myself spending half an hour. eu de repente estava passando uma meia hora com At the Deus. beginning, it was 10, 15 minutes. No começo eram uns 10, 15 minutos. A few weeks later, I found myself spending an hour. Algumas semanas depois já era 1 hora. Sometimes I would wake up really early Às vezes eu acordava bem so cedo that I can spend time with God. para poder passar mais tempo com Deus. Before I tried to do this, it was because somebody in church made us do this. Antes, se eu fizesse isso é porque alguém na igreja me forçou a We're fazer going to isso. spend 1 year reading the Bible. A gente vai passar 1 ano lendo a Bíblia. Who is going to do this? Quem vai fazer isso? I saw my friends stand up, so I stood up. E eu vi os meus amigos levantarem, então eu também me And levantava. David gave us little cards E eles nos davam cartõezinhos to make the check. para fazer uma marquinha. But this time I did not have such tool. Mas dessa vez eu não tinha ferramenta nenhuma. I began to spend more time with God. Eu comecei a passar mais tempo com Deus. What was happening to me? E o que começou a acontecer comigo? Can anybody tell me? Alguém consegue adivinhar? Alguém pode me dizer? Huh? Transformed. Well, yeah, but when Sim, I eu began to comecei a ser date this young transformada. lady, Quando eu comecei a namorar essa jovem, getting to know her, a conhecê-la, the more I spent time with her, quanto mais tempo eu passei com ela, began to like her. eu comecei a gostar What dela. did I want to do? O que eu queria fazer? More time. Mais tempo. Sometimes I would spend half a day. Às vezes eu passava metade do I dia was com ela. still in the university studying. Eu ainda estava na faculdade. Taking half a day Passar metade do dia from study was a lot of time. era muito tempo de estudo. Sometimes I would spend all day with her. E às vezes eu passava o dia todo com ela. Was that enough? Era o suficiente? It was not enough. E não era o I want to suficiente. spend every time, all the days and all night with her. Eu queria passar o tempo todo, o dia todo, a noite So I toda com asked her ela. to marry me, E daí então por eu And pedi she para ela said casar yes. comigo e ela aceitou. and the rest is history. E o resto é história. Okay? What was happening to me? O que estava acontecendo comigo agora então? That was a clue. Isso foi uma dica. What was happening to O me? que estava acontecendo comigo? I was beginning to fall in love with God. Eu estava começando a me apaixonar por Deus. I wanted to spend more time with Eu God. queria passar mais tempo com Ele. I spent all day with God. Eu passava o dia I was todo com talking with Ele. God all day. Eu ficava conversando com Ele o dia todo. Whenever a situation would arise, I would ask God, what should I do? Quando aparecia uma situação, eu perguntava para Deus, Deus, o que eu faço? And I couldn't believe what happened. E eu não pude acreditar no que aconteceu. In the Bible, Na Bíblia, we find nós encontramos 1 John em 1 João 2,15, 1 João 1 John 2:15. 2, verso 15. This is a very important verse to understand. Esse é um verso muito importante para entendermos. 1 John 2:15 that says, "Love not the world, neither the things that are in the world. E a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. If any man loves the world, the love of the Father is not in him." Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Okay? If we talk about cause and effect, Então, se falarmos sobre causa e efeito, in this verse, neste verso, what is the cause and what is the effect? qual é a causa e qual é o efeito?
Do you understand my question? Vocês entenderam a minha pergunta? I know you're not used to being asked questions from the front. Eu sei que vocês não estão acostumados com alguém fazendo pergunta daqui da frente. Okay. What is the cause? Qual é a causa? If I love the world or the things of the world, Se eu amar o mundo ou as coisas do mundo, and the effect is e o efeito é the love of Father o amor do Pai, is not in me. não está em mim. That's what I used to think. E era isso que eu costumava pensar. But I discovered Mas eu it's descobri the opposite. que é o The oposto. reason why I love the things of the O world, motivo pelo qual eu amo as coisas do the mundo, world and the things of the o world, mundo e as suas is coisas. because the cause of, that's the effect, and the Esse é o cause, efeito na realidade. A and the causa cause é is that I don't have the love of the Father in me. que eu não tenho o amor do Pai em mim. That's why I have love of the world. É and por the isso things. que eu amo o mundo e as suas coisas. Does that make sense? Faz sentido? Because if I have the love of the Father, Porque se eu tiver o amor do if I Pai, have the presence of God in my life, se eu tiver a presença de Deus na minha vida, how can I serve two masters? como eu posso servir dois mestres? How can I love two, Como eu posso amar os dois? God and mammon? Deus e It's impossible. Mamon. É impossível. So that's a key thing that I experienced in my life. Então essa foi uma experiência chave na minha The vida. things that I used to love, As coisas que eu amava, I no longer love. eu não amo mais. The addictions that I had, no longer. Os vícios que eu tinha acabaram. And the things that I didn't like, E as coisas que eu não I gostava, began to like. eu comecei a gostar. I began to look forward to Sabbath, Eu comecei a aguardar ansiosamente o sábado, to have quiet time with the family, para ter tempo em silêncio com a família, to go to worship the Lord, adorar ao Senhor, to sing hymns. cantar hinos. And when I began to go to church again E quando like eu this, comecei a frequentar a igreja de novo com essa and mentalidade, the boring sermons became interesting sermons. os sermões chatos começaram a se tornar interessantes. The hymns, for the first time in my life, they became alive. E pela primeira vez na minha vida, os hinos se tornaram vivos. I began to love the hymns that I thought were for my parents, not E for eu me. comecei a amar os hinos que eu achava que eram para os meus pais, não para mim. And I remember one morning, I woke up very early. E eu me lembro de uma manhã na qual eu acordei muito God cedo. woke me up very early, I should Deus me say. acordou muito cedo, eu deveria dizer. And I was reading the story of Abraham. E eu estava lendo a história de Abraão. And just the story about how God asked Abraham to slay his son. E a história na qual Deus pede para Abraão matar seu filho, sacrificar seu filho. And at this moment, I sensed God telling me, Nesse momento eu senti Deus me dizendo: what is your Isaac? qual é o seu Isaac? And God began to tell me what those things were. E Deus começou a me dizer quais eram essas coisas. And I resisted a little bit, E eu resisti um pouco. but the thought came to me, my mind, if not now, when? O pensamento me veio em mente: se não agora, então quando? See, God was asking me to give my life completely to Him. Deus estava me pedindo para dar minha vida para Ele por completo. Everything I had. Tudo que eu tinha. And I resisted. E eu resisti. But I had spent enough time with God by now. Mas eu havia passado tempo suficiente com Deus nesse I momento understood His love for me que eu personally. entendia pessoalmente o amor dele He por mim. became a personal God to me. Ele se tornou um Deus pessoal para mim. That I said, okay, Então eu disse: tá bom, I am completely yours. sou completamente seu. And everything I have, E tudo que eu my tenho, career, minha carreira, my house, minha my casa, children, meus filhos, everything is yours. tudo que é meu é seu. And at that moment, joy came to my heart E that I nesse never momento, had before. uma alegria que eu nunca antes tive preencheu meu coração. I felt joy and happiness that I had never felt before in my life. Senti uma alegria e felicidade que eu nunca havia sentido antes. Psalm 16:11 says, Salmos 16:11 "In diz: thy presence there is fullness of joy. na sua presença há plenitude de At thy felicidade. right hand there are pleasures forevermore." Na sua mão direita há prazeres inigualáveis. Okay. And I began to experience this in my life. E eu comecei a presenciar isso na minha vida. And I had so much joy. This says fullness of joy. E eu tinha tanta alegria, aqui diz plenitude de alegria. Such pleasure, different type of pleasure than I had experienced before. Tanto prazer, um prazer diferente daquele que eu havia experimentado. That I felt like my lungs were about to burst. Nossa, eu sentia que os meus pulmões estavam para explodir. Because I felt so much joy and Porque eu happiness. sentia
tanta felicidade. And I just got up at that moment from Então, naquele the table, momento, eu me levantei da and mesa. I was just wanting to go somewhere, tell somebody Eu precisava ir para algum lugar para contar para what I'm alguém experiencing in my life in God. o que eu estou experimentando na minha vida agora com Deus. And I just wanted to climb the tallest mountain in E the eu world queria escalar a montanha mais alta do mundo and yell to the whole world, e gritar para o mundo todo: God loves me. Deus me ama. God loves you. Deus te Give your ama. lives to God. Dê sua vida para It's not what you Deus. think. Não é o que você está There's pensando. freedom when we give our lives to God. Há liberdade quando nós damos nossas vidas I a just wanted to Deus. scream and tell everybody. Eu queria gritar e contar para todo mundo. And then God told me, Então Deus me disse: my children, meus filhos, I had not been the father that I needed to be. eu não havia sido o pai que eu precisava ser. I'd been neglecting my children. Eu havia negligenciado os meus filhos. Many times my wife would tell me, Muitas let's have vezes, worship. minha esposa me dizia: vamos fazer o culto? And she would lead the worship and I would fall asleep. E ela liderava o culto e eu tirava um cochilo. And I had not been the husband that I needed to be. E eu não havia sido o marido que eu deveria ser. So I told God, Então eu disse para Deus: forgive me. me perdoa. I want to be the father to my children. Eu quero ser um pai para os meus I want to filhos. be the priest of the household. Eu quero ser o sacerdote do And meu I lar. want to be the husband that my wife deserves. E quero ser o marido que minha mulher merece. I want my family to be ready and be prepared to meet the second coming of Eu Christ. quero que minha família esteja pronta para receber a segunda vinda de Cristo. So my heart went out for my family. Então, o meu coração se entregou pela minha família. So I told God, help me. I don't know how to lead worship with the family. Eu pedi: Deus, me ajuda. Eu não sei como fazer o culto com a minha família. My kids were small. Meus filhos eram pequenos. I had no idea. Eu não fazia a menor ideia. But God helped. Mas Deus ajudou. And we had some of the most wonderful worships, family worships. E fizemos alguns dos melhores cultos familiares. But God taught us something. Mas Deus nos ensinou God taught algo. Deus me ensinou algo. Before you pray, play. Antes de orar, brinque. Because before we try to get the kids to have worship, but they Antes de tentar trazer as crianças para fazer o culto, eles ficarem because they are wanting to do their own thing, right? porque eles querem fazer o que eles querem fazer, não é? Watching TV or playing games. Assistir TV, jogar alguma coisa. But as parents, if we play with the children first. Mas se como pais nós brincarmos com os nossos filhos primeiro. Have you heard of the method of Christ? Já ouviu do método de Cristo? It works in the family as parents too. Também funciona na família como pais. Mingle. Se misture com seus filhos. Show your care for them like you want the best for them. Se importe com eles como alguém que quer o melhor para eles. Show sympathy. Demonstre simpatia. Okay? And that's the way you gain confidence. E é assim que você ganha a confiança And deles. then follow me, Jesus said. E então Jesus disse: me siga. So I began to do that. Então eu comecei a fazer Spending time isso. with the family. Passar tempo com a minha We família. had family time and husband and wife time, A screen gente time. tinha tempo de família e tempo para o marido e para a mulher. Just my wife and I. Só eu e a minha esposa. And we don't talk about work, we don't talk about anything else. We talk about us. E a gente não fala de trabalho nem de nada mais. A gente falava da gente. And every morning E toda manhã I would wake up early and have my time with God. eu acordava cedo e passava o meu tempo com Deus. And then I would have worship with my wife. E depois eu fazia o culto com a minha esposa. And then I would have worship with my oldest son. E depois culto com meu filho mais velho. Short, Curtinho, but sweet. mas doce. And then I would have worship with my second son. E depois culto com meu segundo And then I filho. would have a little worship with my youngest E son. depois He um was really cultinho little. com o meu menor. Ele era bem pequeno. And even until today, E até hoje, my oldest son tells me meu filho mais velho me diz: he felt the closest to God ele se sentia o mais próximo de Deus during these worships. durante esses cultos. When the parent Quando os is pais close to God, estão próximos the de Deus, children os filhos feels closer to God, se sentem próximos de Deus, from my experience. de acordo com a minha experiência. So then God called us from there Então Deus nos chamou de lá to Bolivia. para a Bolívia. That's another story. E essa é uma outra história. What I'm going to teach you
O que eu vou te ensinar. I don't know if you had this experience. Eu não sei se você You já have teve good essas intentions. experiências. A gente tem boas intenções. Somebody preached a good sermon, or, Alguém pregou um sermão bom. and you're determined to wake up early and spend time with God. E você está determinado a acordar cedo e passar tempo com Deus. And the next morning you wake up early. E na manhã seguinte você acorda cedo. You did pretty good. E você foi bem. Following morning, Manhã seguinte, what happens? o que acontece? Have you had that experience? Você já teve essa We experiência? have all had that experience. Todos nós já tivemos essa When I started experiência. doing this, Quando eu comecei a fazer isso, I've never fallen asleep. eu nunca caí no sono. Very simple, Muito simples, very practical, muito prático and powerful. e poderoso. As missionary, it's amazing. Now I'm a missionary. Como missionário, nossa, que incrível, eu sou um missionário agora. It took a long time before I could say that. even. Demorou muito tempo para eu conseguir dizer isso. Okay? We need things that are simple, Precisamos de métodos simples, practical, práticos and powerful. e poderosos. And this is one of those things. E essa é uma dessas coisas. Okay? So here we go. Então vamos lá. Let me just share with you. Deixa eu compartilhar com After I vocês. started to get to know my wife, Depois que eu comecei this young lady, a conhecer essa jovem, began to spend more time, a etc. gente começou a passar mais tempo junto I e moved tal. away Eu me mudei to start work after para I finished começar a school. trabalhar depois que eu terminei a faculdade. Okay? She stayed there. Ela ficou no campus. We weren't married yet. A gente não era casado She said, ainda. I'm not going anywhere. Ela falou: eu não vou para lugar nenhum. When we get committed, then I'll move. Quando nós tivermos um compromisso sério, então eu me mudo. So she left, she was there, and I moved and I began to work. Então ela estava lá, me mudei, comecei a trabalhar. It was about 6 hours of drive. E eram umas 6 horas dirigindo para chegar nela. Okay? About 2 or 3 weeks later, 2 ou 3 semanas depois, I went to my mailbox like every day, eu fui na minha caixinha de correio, como todo and I dia. opened the box, Abri a caixa de correio, bunch of junk mail. um monte de carta inútil. Okay? But within that junk mail Mas no meio dessas and cartas bills, e contas, okay, a pink letter. tinha uma carta cor-de-rosa. Interesting. Interessante. It had a heart Tinha um coraçãozinho with an arrow com uma flecha, with something broken, né? com algo quebrado. And the other side, E do outro it lado had X's. tinha um X. Do you know what that Tinha um means? X e Os. Você sabe o que isso significa? Hugs and kisses, I found out. I didn't know. Beijos e abraços, eu descobri, eu não sabia. Okay. And it even had a nice perfume smell. E tinha até um cheiro bom de perfume. I opened the letter. Eu abri a carta. Today's weather will be, Hoje a previsão do tempo é this is the latest news of the day. as notícias mais Is atualizadas that what do it dia said? são. Era isso que falava na minha carta? No, what was it? O que estava escrito? A love letter. Uma carta de amor. It said, dearest Dowie. E dizia, querido Joey, Dowie. Dowie. Yeah, that was what she called me. Era assim que ela me chamava. Still she calls me. Ela ainda me chama assim. Okay. She's the only one that calls me that. Ela é a única pessoa que me chama assim. Okay. Dearest Dowie, Querido Dowie. oh, how much I miss you. Ai, tô com tantas She saudades. misses me. Ai, ela tá com saudades de mim. Oh, I want to see you I want to see you again. Ai, eu quero te ver de novo. Oh, she wants to see me Ai, again. ela quer me ver de novo. When can we see each other? Quando a gente pode se ver? Oh, she wants to see. Ai, ela quer me ver. She Ela tá loves com you. saudade de mim, ela me I ama. love you. Eu te Things amo. like that. Coisas assim. What is this? Que foi? O que é isso? Love letter. A love letter. Ou uma carta de amor. From whom? De quem? Somebody that loves me. De alguém que me ama. To whom? Para quem? Many people, usually people say us. Muita gente diz para nós. She never ever wrote a letter to me saying, you guys. Ela nunca escreveu uma carta para mim dizendo: Ei, vocês. It was always personal. Sempre foi pessoal. God has written this book, Deus escreveu esse This- livro, love letter, essa carta de amor, not for all of us, não para todos nós, but for me, mas para mim, personal. pessoalmente. Even though you have the same book,
Mesmo você tendo o mesmo livro, God speaks to me in a special way, in a personal way, every day I open this door. Deus fala comigo de forma especial e particular toda vez que eu abro esse livro. Every morning, Todo dia de manhã, I understood more and more how much God loved me. eu entendo mais e mais do quanto Deus me ama. I was being filled with the Spirit of God, Eu estava sendo preenchido com o Espírito de with Deus the love of God, e com o amor de Deus. and you couldn't stop me sharing with others. E você não conseguia me impedir de compartilhar isso com os outros. I began to pray with all of my patients, Eu comecei a orar com todos os meus pacientes, every single patient, cada um deles. unless if they said no, thank you. A não ser que eles dissessem não, And obrigado. only 2 patients have said that to me. E só 2 pacientes me disseram isso. Began to pray with my team Eu comecei a orar com a minha before we equipe began working. antes de começarmos a That God would trabalhar. help us to reach every single patient that will be coming that E day. Deus nos ajudasse a alcançarmos cada paciente que entrasse ali naquele dia. An amazing, amazing experience we began to have. E começamos a ter experiências incríveis. And when I began to give Bible studies, E eu comecei a dar estudos bíblicos. and after 1 year, I saw them coming out of the waters of baptism. E depois de um ano, eu comecei a vê-los saindo das águas batismais. It was one of my happiest days, Foi um dos dias mais felizes para mim. watching the 3 people coming out of the water. Assistir as 3 pessoas saindo das águas. After spending 1 year studying with them, Depois de passar um ano estudando after com eles. praying with them and for them. Depois de orar com eles, por eles. And I never given Bible studies before. Eu nunca havia dado estudos So I would antes. spend the whole week studying the Bible so I can give the Bible study. Então eu passava a semana inteira estudando a Bíblia para poder ensinar o estudo So bíblico. finally, when they came out of the waters, Então, finalmente, quando eles saíram das águas, joy, joy, ai, joy. que I alegria! looked up to heaven and I heard. E eu olhei para o céu e eu ouvi, Probably my imagination, but I provavelmente heard minha angels imaginação, sing, mas eu ouvi os anjos cantarem. and they were all happy, E eles estavam todos felizes. and I was the happiest person, E eu era a pessoa mais feliz de todas. and I was addicted to seeing souls won to the kingdom of heaven. E eu me tornei viciado em ver almas ganhadas para o reino do céu. Okay, so this is love letter from God. Ok, então essa é uma carta de amor de Deus. So what do we do? What do I do when I receive the love letters from my girlfriend? E o que eu fazia quando eu recebia as cartas de amor da minha namorada? Okay, good. Isso! So I must write back. Eu preciso escrever de volta. What if I don't write back? E se eu não escrever de volta? She would think one of 2 things. Ela vai pensar uma de 2 coisas. Either I'm dead, Ou eu morri, right? né? Or Ou I have somebody else, eu tô com outra pessoa, right? não é? No? So I would write back, Então eu escrevia de volta and I couldn't wait until she wrote me back. e eu mal podia esperar até receber a resposta dela. In those days, we wrote real letters, E naquela época a gente escrevia cartas de not verdade. these electronic things. Não essas coisas eletrônicas. And so we would go back and forth. Então nós íamos e voltávamos com as And our cartas. love for each other deepened and deepened E nosso amor cresceu e cresceu, until we got married. até que nós nos casamos. So this is God's love letter to me. Então essa é a carta de amor de Deus para mim. This is my love letter to God. Essa é a minha carta de amor para Deus. My response A minha resposta to God. para Deus. I have a pen, I don't have it with me, Eu tenho uma caneta e ela não está comigo. and I always buy a nicer one. E eu sempre compro uma melhor. At first I began to have a smaller one, but I found that I have more things to write. No começo eu tinha um caderninho, mas aí eu descobri que eu tinha mais coisas para I escrever. began to buy larger E ones. daí eu comecei a comprar cadernos You buy maiores. whatever you want. Mas compra o que você quiser. And like a real letter, E como numa carta de I verdade, write the date. eu escrevo a data. I write where I am. Escrevo aonde eu estou. Okay? This morning it would be whatever I'm sorry, this is what is it? Essa manhã seria... Não, College. desculpa, a gente está onde? Nessa escola. Okay? I would write if I'm not at home, Se eu não estiver em casa, the time. escrever o tempo. And I would begin okay, so I'm reading and meditating in the Word of God. Então eu estou lendo e meditando na palavra de Deus. And at one moment or another, E em algum momento, a word or a phrase jumped out of the page and touches my heart. uma palavra salta da página e toca o meu coração. Oh, He loves me. Ah, Ele me ama! I can't believe the God of the universe loves me. Eu não acredito que o Deus do universo me ama. He loves me so much. Ele me ama tanto. And so I would write that word or a phrase, Então eu escreveria essa palavra ou frase. put quotes,
com citações and the reference. e a referência. Okay? It can be the Bible, the Gospels, or Desire of Ages. Pode ser os evangelhos, a Bíblia, desejado de todas as nações. The purpose is not to read as much as O possible. propósito não é ler tanto quanto eu puder. Purpose is to read slowly, O propósito é ler devagar, trying to think, why did God put these words, this story in there for me today? tentando entender por que Deus colocou essa história para mim aqui hoje. What does God want me to learn today? What is He saying to me this O morning? que Deus quer que eu aprenda hoje? O que Ele está dizendo para mim nessa manhã? And then that word or phrase jumps out at me and touches Então my essa heart. palavra ou frase pula até mim e toca o meu coração. And I write that. E eu escrevo I ela, write the reference. escrevo a And I referência begin to write. e começo a escrever. Dear Jesus, Querido Jesus, or dear Heavenly Father, ou querido Pai or Celeste, whatever way you want to do it. ou do jeito que você quiser escrever. Father or Jesus. Pai, Jesus, And begin to write. e começa a escrever. We're used to writing from the mind. A gente está acostumado a escrever com a nossa My mente. suggestion is learn how to write from your heart. Minha sugestão é aprenda a escrever do seu coração. We are told we cannot depend on our feelings. Nos foi dito que nós não podemos depender dos nossos sentimentos. It is absolutely true. E isso é verdade. But when you're in love with somebody, Mas quando você está apaixonado por alguém, okay, if I told my girlfriend at the time, se eu dissesse para minha namorada naquela época, we're in love, we're going to get married, estamos apaixonados, vamos but I nos have no casar, feelings, mas eu não tenho does sentimentos, that work? funciona assim? No, it doesn't work. Não, não Okay? funciona. We cannot depend on our A feelings, gente não pode depender dos but it's nossos also true we're not sentimentos. devoid of feelings when we are in love with God. Mas nós também não somos vazios de sentimentos quando estamos apaixonados por Okay? Deus. So I began to write from my heart, Então eu comecei a escrever do meu coração. and at the end, E no fim, with love or whatever you want to, however you want to end the letter, com amor, ou da forma que você quiser terminar a sua I carta, would sign the letter. e eu assinava a carta. And it's such a personal thing. E é algo tão pessoal. I told my wife and my children, Eu disse para minha esposa e para os meus filhos, these letters to God essas cartas para Deus are very personal. são muito pessoais. Please don't read these. Por favor, não as If you leiam. find it somewhere, Se você achá-las em bring algum it lugar, back to me. devolve para mim, por favor. But this is a personal letter to God. Mas essa é uma carta pessoal para Deus. Maybe if I'm dead and you're still alive, Talvez um dia, se eu morrer e você ainda estiver vivo, maybe you can read them. talvez então você possa lê-las. But I don't want to be restrained by thinking that someone else is going to read this. Mas eu não quero me sentir restrito pensando que alguém vai ler essas cartas. Do you understand what I'm saying? Vocês estão entendendo? Okay. I'm free to write whatever what is on my heart. Eu tenho liberdade para escrever o que está no meu coração. And at first it was short, E no começo but era as curtinho. time went on, I began to tell more and more things to God. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a contar mais What's going on in coisas my para life? Deus, o que está se passando na minha And He vida. became so real in my life as E I ele se began to tornou do this. tão real na minha vida conforme eu comecei a fazer isso. And I did this morning, E eu fiz isso essa manhã, after 20 some years. depois de 20 e tantos anos. And whenever I notice my spiritual life going down, E toda vez que eu noto minha vida espiritual declinando, it's because I have not been doing é this. porque eu não andei fazendo isso. I learned this from Pastor Dwight Nelson. Eu aprendi isso com o pastor Dwight He Nelson. was a speaker that day. Ele era o palestrante naquele dia. Last year he just retired. Ano passado ele se aposentou do ministério. But anyways, so I hope that will be a blessing if you do choose to do that. Mas de qualquer forma, espero que você seja abençoado se escolher fazer isso. And from my personal experience, E na minha experiência, more important than how long you do it, o mais importante do que quanto tempo você passa the fazendo isso consistency. é a consistência com a qual você faz isso. Without sin prisa, without being hurried. Sem pressa. Sem pressa. Okay? Sem pressa. Because usually we're so much in a hurry. Porque normalmente a gente está com tanta pressa. Okay? It's like beginning of my conversation, my date with Anita. É como o começo dos meus encontros com a Anita. Anita, today I have 15 minutes. Anita, hoje eu tenho 15 minutos. Okay? Let's go. Bora. Okay? Let's talk. Vamos conversar. 10 minutes, 15 minutes is up. 15 minutos Okay, acabaram. bye. Tchau. Would that work? Funcionaria dessa forma? Would that relationship work? Esse relacionamento funcionaria? Não. Never. Nunca. Why do we treat God this way? Por que a gente trata Deus assim? Okay? Time enough that we can spend quality time with God.
tempo suficiente para termos tempo de qualidade com Ele. So I began to ask God, Então eu comecei a perguntar night para Deus, before, pedir para Deus na noite you anterior. know what I'm going to be facing tomorrow. Você já sabe como vai ser meu dia You amanhã. wake up when you want me to wake up. Me acorda quando você quiser que eu acorde. Scary. Assustador. The first night I did that, A primeira noite que eu fiz I isso, had a very important appointment. I don't know why I decided to start this at this moment. eu tinha um compromisso muito importante no dia seguinte. Não sei porque eu escolhi começar naquela data. I woke up. Eu acordei I said, what? e eu falei, hã? And I was ready to go back to sleep. Eu já estava pronto para voltar para a And the cama. thought came to my mind. Então o pensamento me veio em mente. Remember the night before? Lembra ontem à noite? What you asked me to do? Lembra o que você pediu para eu fazer? Oh, yeah. Ah, é. So I woke up Então eu acordei. without being hurried. Sem ser Sem apressado. pressa. Sem pressa. Spend time with God. Passei tempo com Deus. Wow, what an amazing time I had with God. Uau, que tempo maravilhoso eu tive com Deus. I didn't want to stop. Eu não queria parar. My little boy came up. I don't remember. He was really little. Meu filhinho veio e ele era bem pequenininho. And he said, Daddy, Daddy, E ele falou, papai, it's time papai, for breakfast. tá na hora do café da manhã. You guys start. Ah, tá, podem começar. Tell mommy I'm not hungry yet. Fala pra mamãe que eu não tô com I fome was ainda. deep in this Word of God and just this time with God. I Eu just didn't estava want to stop. aprofundado no meu tempo com Deus, eu não queria parar. Okay? And then finally, when I was done, E de repente, I quando eu just sensed terminei, the presence of God. The presence of God. eu estava sentindo a presença de Deus. I heard what God was telling me that day. Eu ouvi o que Deus estava falando no meu And I coração. left my room with God Então eu deixei o meu quarto com Deus to spend time with my family. para passar tempo com a minha família. And praise God for those experiences. E glória a Deus por essas I experiências. began to share this everywhere I go. E eu comecei a compartilhar isso em todo lugar que eu vou. And at times I meet with people. E às vezes eu encontro pessoas They would show me their book. e elas me mostram Their os love letters. seus diários, suas I've been cartinhas doing de this all amor. these years. Eu estou fazendo isso faz todos Thank esses you for anos. sharing this with Muito me. obrigada por compartilhar isso comigo. So I'm almost finished. Então, agora eu preciso encerrar. I guess we should pray. Acho que a gente devia orar, então. Our Heavenly Father, Pai Celeste, we thank you that you are a personal God. nós te agradecemos por ser um Deus You're a pessoal, live God. um Deus vivo. You are close to us. Você é um Deus próximo de speak to nós us. e que fala I conosco. pray that we would be impressed to spend time with you every day. Te peço que nos impressione a passarmos tempo contigo Spending todos os time. dias, a passar tempo. That you would be a real God, a loving God to us every morning. E que toda manhã o Senhor seja um Deus amoroso conosco. May we love you more and more Que nós possamos te amar so that mais the e things mais. in this world would get dimmer and dimmer. Para que as coisas desse mundo se tornem mais e mais In the times distantes. we're living in, Nos tempos nos quais we vivemos. have no time to waste. A gente não tem mais tempo para desperdiçar. Help us. Nos ajude. But may we make a decision. Mas que nós possamos tomar uma decisão Spend time with you every morning. para passar tempo com você todas as manhãs. I pray in Jesus' name. Eu peço em nome de Jesus. Amen. Amém. May God bless you. Que Deus te abençoe.